Graça a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1, 2, 4. Aleluias. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Aleluias. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre lições do deserto. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, tempos em que jamais imaginávamos que passaríamos. E para nós nos parece um deserto. Muitos de nós estamos com muitas dificuldades durante esse tempo, porque estamos praticamente presos, e aqueles que estão soltos, que estão trabalhando, estão seus afazeres, está com temor, com medo da pandemia, com medo do vírus. Mas eu quero te falar um pouquinho hoje sobre as lições do deserto. No deserto, Deus nos ensina. Marcos 6,34 diz assim: Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. No deserto, Marcos 6,34. Se nós olharmos para quando começou esse deserto, essa pandemia, digamos assim, né? Eu vou chamar de deserto. Quantas coisas já mudaram? Não só em nossa família, em nossos lares. Quantas coisas já mudaram? Na própria natureza, né? Quantas coisas mudou na natureza? No ar, em todas as coisas. Nós olhamos muito para partes financeiras, mas é importante olharmos para a parte financeira, sim, é muito importante, porque nós precisamos do pão de cada dia. Mas eu quero te dizer uma coisa, nós temos que olhar também os benefícios do deserto. Não só tem, né, coisas ruins, no deserto existem coisas boas. No deserto, Deus nos socorre. Oséias 2, 14 e 15 está escrito assim, portanto, eis que eu a atrairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração no deserto, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Jacó por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Oséias 2, 14 e 15. Você vê que nós olhamos para esse versículo, quando eu olho para esse versículo, nos dias, como nos dias da sua mocidade, eu olho para o primeiro amor, quando nós recebemos Jesus como Salvador, como nós cantávamos. Era diferente, nós nos deliciávamos na presença de Deus, e ali nós abrimos nosso coração, louvor, né? Quantas vezes você, no meio de uma multidão, você se sentiu só, porque você estava adorando a Deus no primeiro amor, no deserto, e ali Deus nos socorre. No deserto, Deus nos aparece a nós. Êxodo 3:2 diz assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Êxodo 3:2. No deserto, Deus nos guarda, Ele cuida de nós.
Deuteronômio 32, do 9 ao 11, está escrito: porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou, instruiu-o, guardou como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Deuteronômio 32, 9 e 11. Que coisa linda! Deus cuida de nós, Deus nos guarda, assim como a águia guarda os seus filhotes. E é lindo como é que a águia faz, né? Ela protege, ela coloca sobre as asas, ela voa, ela cuida, ela alimenta, ela sustenta. Tudo isto no deserto. E Deus faz isto conosco. Glória a Deus. No deserto, Deus nos dá a vitória sobre Satanás. Mateus 4, 9 e 11 está escrito: e disse-lhe: tudo te darei se prostrados me adorares. Então Jesus lhes disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. No deserto, Deus nos dá a vitória sobre Satanás. Mas também no deserto Deus nos alimenta. Ele não nos deixa faltar nada. Tem faltado alguma coisa na sua casa? No deserto Deus nos alimenta. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e chegou a Berseba, que é de Judá. Deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto. Caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou, e disse-lhe: levanta e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. 1 Reis 19, 1:7. Será muito longo o caminho no deserto. Mas, se nós olharmos e vermos antes, né, no começo do livro de 1 Reis, e vemos quando o rei Acabe, né, colocou ele numa situação difícil, em que ele profetizou que haveria 7 anos sem chuvas, e o rei não gostou disto. Nós lembramos que ele foi para um ribeiro de águas e ali foi alimentado por corvos, né? Com carne, com tudo ali. Ele teve água cristalinas descendo daquele colo. Deus nos alimenta no deserto, amém? Deus cuida de nós no deserto. No deserto, Deus nos mostra a sarça ardente. Diz assim, Êxodo
3, 4, 6. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tire o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Êxodo 3, 4, 6. Olha, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós estamos no deserto, é quando nós mais nos aproximamos de Deus. Quando estamos no deserto, é quando nós mais lemos a palavra de Deus. Quando estamos no deserto, é quando mais nós oramos, mais nós louvamos a Deus, mais adoramos e crescemos na intimidade com Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Dê graças a Deus por tudo, mesmo estando no deserto. Pai, em nome de Jesus, abençoe essas vidas. Sustenta, não deixa que nada lhe falte, principalmente a tua graça, a tua paz e o teu amor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amanhã tem mais, se Deus quiser.